Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 177, segunda-feira, 09 de janeiro, Doroteia desce as escadas. Petrônio chega por trás dela e tapa-lhe a boca. Doroteia fica apavorada. Camilo conversa com Romeu, que diz que quer ficar no Brasil. Romeu diz que Doroteia não quer que ele fique no país. Petrônio mostra a arma a Doroteia e ameaça-a. Petrônio pede-lhe dinheiro. Luciano beija Débora e diz que está apaixonado. Doroteia abre o cofre e dá dinheiro a Petrônio. Petrônio amarra Doroteia à cadeira e vai-se embora. Pierre embebeda Cícero, que conta que Doroteia gosta de Camilo. Pierre pressiona Cícero, que sai a correr e deixa Pierre sozinho no bar. Valquíria espera Doroteia e estranha o atraso. Nonato anuncia a Doroteia que o carro está pronto, mas estranha a ausência da patroa. Nonato vai até o escritório e vê Doroteia amarrada. Doroteia diz a Nonato que Petrônio invadiu a casa. Valquíria liga para Doroteia, mas quem atende o telefone é Petrônio. Ele diz que assaltou Doroteia. Valquíria agradece a Petrônio, porque Doroteia ia perguntar sobre o quadro roubado de Rafaela. Felipe, Daniel e Débora ficam abismados com o roubo a Doroteia. Bruno faz fisioterapia. Eugênia pergunta a Paco se ele sabe que todos os maridos dela morreram assassinados. Ele diz que sabe. Ela pergunta se ele tem coragem de casar com ela. Mesmo assim, Paco fica com medo. Pedro dá um telemóvel de presente a Alice. Doroteia liga para Valquíria e diz que ainda precisa de falar com ela. Jurandir aprende com um amigo a pilotar a lancha onde ele está a morar. Daniel fica feliz porque Débora não vai para Mauá. Débora avisa que está a namorar com Luciano. Daniel fica irritado. Valquíria diz a Petrônio que vai visitar Felipe à empresa. Débora liga para Mário e diz que precisa conversar com ele sobre Daniel. Valquíria chega à empresa e não encontra a Neide. Felipe conversa com Luciano e Valquíria ouve a conversa. No capítulo 178, terça-feira, 10 de janeiro, Doroteia incomoda-se ao ver Romeu no restaurante e sai aborrecida. Ao sair, ela passa por Mário e não lhe fala. Mário encontra Débora e Romeu. Dora visita Rafaela e pergunta se ela ainda gosta de Bruno. Rafaela diz que ainda ama Bruno, mas que é difícil perdoar as mentiras e as traições dele. Eugênia visita Camilo na casa dele. Débora diz que não percebe por que Daniel anda tão irritado. Alice define a data do casamento com Pedro. Pedro diz a Alice que tem de agradecer a Felipe por ele ter salvo a vida dele. Alice pergunta se Pedro quer convidar Felipe para o casamento e ele diz-lhe que sim. Adelaide chega à casa de Camilo e Marcos diz que Eugênia está lá também. Adelaide vê Eugênia acariciar o rosto de Camilo. Ela fica com ciúmes e vai-se embora. Antônia vê Pedro escolhendo o formato do convite de casamento. Antônia fica triste. Jurandir conduz o barco. Valquíria diz a Jacira que Felipe ainda ama Alice. Ela diz a Jacira que ainda tem que eliminar Alice. Bruno vai pela primeira vez a Junqueira Albuquerque, depois de ter levado o tiro. Paulo volta de viagem. João diz a Paulo que Alexandra saiu uma noite e voltou só de manhã. Alexandra diz que é brincadeira de João. Paulo vai trabalhar. Giuseppe empurra a cadeira de rodas de Bruno até a sala de Doroteia, que está a conversar com Camilo. Camilo fica sem jeito e sai da sala. Bruno pergunta se Doroteia vai mesmo tirá-lo da empresa. Ela diz-lhe que depende de como ele se comportar. Bruno encara Doroteia e diz que vai vingar-se dela. Valquíria diz a Jurandir que ele tem que sequestrar Alice e que desta vez ela quer ver Alice morrer na frente dela. Neide deixa cair uns papéis no chão. Paulo chega e humilha Neide. Paulo vai para a sala de Felipe. Neide lembra-se das humilhações que Paulo lhe fez. Celeste abre o envelope com o teste e vê que Octávio é o mesmo pai de Hugo. No capítulo 179, quarta-feira, 11 de janeiro,
Neide repete que o filho de Alexandra não é de Paulo. Paulo avança sobre Neide. Neide desafia Paulo e diz que ele tem medo da verdade. Neide diz que Alexandra chame o pai do bebê de cachorrão e diz para ele fazer um exame de DNA. Valquíria finge que não sabe que o quadro é roubado e diz que o comprou em uma feira de artesanato. Doroteia desconfia e diz que o quadro é de Rafaela. Paulo pede para Felipe demitir Neide e conta a história do baile funk também sobre o bebê. Felipe diz que não vai demitir Neide. Celeste diz para Anselmo que não sabe como contar para Hugo que ele é filho de Otávio. Paulo fica furioso com Felipe. Alexandra e Jurandir se beijam dentro do barco. Jurandir pilota barco. Valquíria pede para Doroteia acreditar nela. Doroteia diz que espera que seja verdade ou será uma grande decepção. Doroteia diz para Valquíria que ela tem que devolver o quadro para Rafaela. Valquíria diz que é uma cópia barata. Doroteia diz que Camilo deve saber se é ou não é uma cópia. Jurandir e Alexandra se beijam e abraçam enquanto o barco navega pela Baía da Guanabara. Paulo chega nervoso em casa procurando por Alexandra. Adelaide diz que Alexandra foi fazer compras para o bebê. Paulo liga para Alexandra. Jurandir e Alexandra saem do barco. Jurandir diz para Alexandra que está apaixonado por ela. Alexandra sorri. Paulo liga para Alexandra, mas ela não atende. Otávio fica feliz com o resultado do exame do DNA e pergunta quando eles vão dar a notícia para Hugo. Celeste fica sem jeito. Alexandra atende o telefonema de Paulo. Ela diz que está na casa de uma amiga chamada Juraci. Paulo diz que precisa conversar com ela. Bruno diz para Giuseppe e Dora que vai contar todos os podres da empresa de Doroteia. Celeste conta para Alice que Otávio vai morar na pensão para se aproximar mais de Hugo. Paulo nervoso pergunta a Alexandra se ela foi ao baile funk quando ele viajava. Ela nega. Paulo pergunta se ele é o pai do bebê. Alexandra se faz de coitada. Paulo conta que Neide a viu no baile. Bruno promete aos pais que Doroteia vai pedir desculpas de joelho para ele. Rafaela visita Bruno. Doroteia fala para Camilo sobre o quadro de Marilia, que diz que sabe se o quadro é uma cópia ou um original. Doroteia passa o endereço de Valquíria para Camilo. Bruno diz para Rafaela que está se sentindo só. Alexandra tenta virar o jogo e pergunta se Paulo teve alguma coisa com Neide. Paulo diz que vai falar com Neide. Camilo chega à casa de Valquíria. Bruno pede para Rafaela voltar para ele. Camilo reconhece o quadro e diz que é original. Valquíria diz que o comprou em uma feira. Camilo diz que acha que Valquíria pode ser uma receptadora. Camilo diz que paga o preço que ela pagou na feira e pergunta quanto ela pagou. Valquíria fica acuada. Doroteia manda Débora evitar contato com Romeu Toscano. Doroteia diz para Débora que ela cai na lábia de qualquer um. Valquíria tenta negociar com Camilo. Valquíria fala para Camilo levar o quadro. Alexandra diz para Doroteia que teve uma discussão com Paulo por causa de fofocas feitas por Neide. Doroteia diz que não vai demitir Neide porque ela é uma ótima funcionária. Alexandra diz que se ela não demitir Neide, ela vai contar para Alice quem armou o golpe na gráfica, o assalto ao restaurante de Camilo e tudo o que aconteceu em Búzios. No capítulo 180, quinta-feira, 12 de janeiro. Doroteia não entende a ameaça de Alexandra. Alexandra diz que nunca falou tão sério na vida. Alexandra diz que quer Neide no olho na rua. Alexandra diz que não teme ser presa e que Doroteia tem mais a perder. Bruno insiste e pede para Rafaela ficar ao lado dele, porque ele mudou. Doroteia diz que duvida que Alexandra conte a verdade para Alice. Alexandra diz que Doroteia vai se arrepender. Valquíria diz para Jacira que Camilo levou o quadro e que ele vai entregar para Rafaela. Jacira diz que Valquíria está mal. Valquíria joga um objeto em Jacira. Ela desvia. Rafaela diz para Bruno que vai pensar se volta para ele. Alexandra pede o endereço da pensão para João. Alice se despede de Celeste e Janaína. Otávio chega à pensão e avisa para Celeste que veio para ficar. Camilo chega à casa de Rafaela com o quadro roubado. Janaína nota que um clima entre Celeste e Anselmo. Alexandra chega à pensão. Celeste se assusta. Alexandra pergunta sobre Alice. Rafaela fica chocada
chocada ao saber que o quadro foi achado na casa de Valquíria. Camilo diz que ela contou uma história estranha sobre como comprou o quadro. Neide diz para Kiko que contou tudo para Paulo. Kiko diz para Neide que ela não deveria fazer isto. Kiko pergunta por que Neide odeia Paulo e se eles já tiveram um caso. Ela nega. Romeu conversa com Felipe. Daniel discute com Doroteia. Fica bravo e diz que vai embora de casa. Anselmo fica com ciúmes de Celeste e Otávio. Débora tenta conter Daniel. Hugo não gosta do excesso de atenção que Otávio dá para ele. Doroteia entra na sala de Felipe e dá de cara com Romeu. Alexandra vai à casa de Alice. Alice estranha. Alexandra diz que tem uma grande revelação para fazer sobre o que aconteceu em Búzios. No capítulo 181, sexta-feira, 13 de janeiro. Alexandra diz para Alice que tudo o que fez contra ela foi porque ainda estava apaixonada por Felipe. Alexandra diz que a demissão de Alice da gráfica de Luciano foi a primeira armação de Doroteia contra ela. Alexandra diz que Doroteia é a mentora de todos os planos contra Alice. Doroteia discute com Felipe e diz que exige que Romeu saia da sala. Felipe diz que Doroteia terá que esperar. Ela diz que é a dona da empresa e ordena que Felipe a respeite. Otávio olha para Celeste no maior clima de paquera. Otávio pergunta se Celeste não pensa em se casar de novo. Celeste fica encabulada. Alexandra assume para Alice que entrou na gráfica de Luciano e mudou o layout dos prospectos, o que resultou na demissão de Alice. Felipe pede desculpas para Romeu. Romeu diz que admira Felipe porque ele é um homem que vai atrás dos ideais. Jacira diz para Valquíria que Camilo é amigo de Felipe e que vai contar que encontrou o quadro roubado na casa de Valquíria. Valquíria fica tensa. Daniel conta para Mario que Doroteia é culpada pela morte do avô dele. Bruno diz para Dora que Rafaela ainda não respondeu se vai voltar para ele. Dora diz que acredita que ela vai voltar. Bruno diz que a única esperança dele são as pesquisas com as células-tronco. Eugênia diz para Pierre que o foco dela é ficar com Camilo. Pierre diz que Cícero contou que Doroteia não vai poupar esforços para ficar com Camilo. Eugênia diz que também vai fazer a mesma coisa. Valquíria chega ao barco de Jurandir. Valquíria diz que Jurandir tem que matar Alice. Jurandir diz que só mata Alice se Valquíria pagar adiantado. Alice fica chocada com a revelação de Alexandra. Alexandra conta que Doroteia armou o assalto ao restaurante de Camilo. Alexandra diz que Doroteia queria destruir o caráter de Alice de qualquer jeito e a fez achar um bandido para roubar. Alice pergunta se o bandido era Jurandir. Alexandra finge que não. Alice pressiona e Alexandra confessa que foi Jurandir que assaltou o restaurante. Jurandir pressiona Valquíria para ficar com ele. Valquíria diz que ele tem que matar Alice antes. Jurandir agarra Valquíria. Otávio puxa a conversa com Hugo. Hugo fica desconfiado. Rafaela conta para Bruno que encontrou o quadro roubado. Ela diz que estava com Valquíria. Bruno finge estar surpreso. Jurandir agarra Valquíria e diz que se eles ficarem juntos, ele vai atrás de Alice. Alexandra diz que Doroteia armou a viagem de Felipe para Búzios e que sabia que ela iria atrás dele. Doroteia deu sonífero para Felipe e Alexandra fingiu que estava dormindo com Felipe. Jurandir e Valquíria ficam juntos. Alexandra diz para Alice que não passou a noite com Felipe. Alice fica chocada e diz que Felipe era inocente. Jurandir diz para Valquíria que vai acabar com a vida de Alice. Paco tem um sonho em que Eugênia revela que matou os 5 maridos dela e depois atira em Paco. Jurandir persegue Alice. Alice desce do táxi para entrar na empresa de Felipe. Jurandir aborda Alice e encosta a arma nas costas dela. Fonte: Amor e Intrigas. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular, clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.